Este é o Geografise, uma forma diferente de abordar os temas das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Eu sou Alice Gomes e este programa só é possível por meio da produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, com o apoio do programa Divulga Mútua. E nesta edição nós vamos conversar com o advogado e professor universitário Wilson Levi. Wilson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. É uma honra receber você aqui. A honra é toda minha. Que ótimo que você está aqui. Bem, Wilson, então falando, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, sobre planejamento urbano, a gente já pensa em tecnologia, Sim. né? Eu acho que isso está muito ligado, Quando a gente pensa em cidade inteligente, já vem tecnologia na cabeça. Então, na prática, o que caracteriza uma cidade inteligente? Bom, acho que a ideia de cidade inteligente, ela surge como um produto da IBM para prestação de serviço para o poder público. IBM. A empresa IBM. Ah, a empresa. A empresa sim, IBM. Sim. Uhum. Foi ela que criou esse conceito? Foi ela que criou a Smart não City. Sabia. Ah, Smart City foi uma criação da IBM para vender soluções para cidades. Isso no começo dos anos 90 do século passado. Quando ela era a maior potência tecnológica do mundo, né? Era a maior potência tecnológica, vendia computadores e tal, e estava começando a desenvolver sistemas voltados para o gerenciamento, para a gestão de cidades. E aí ela cria essa marca que se tornou uma marca muito forte. Seja a expressão em inglês, Smart City, seja os seus correspondentes em outras línguas, como cidades inteligentes em português. Com o passar do tempo, essa foi uma ideia que acabou sendo apropriada por uma série de outros atores, uma série de outros segmentos, dentre eles a universidade. Então, lá em São Paulo, eu coordeno o mestrado e doutorado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, e nós pegamos esse conceito para trabalhá-lo a partir da perspectiva das cidades brasileiras. Então, respondendo à tua pergunta, Liz, tem tecnologia? Tem. Só que pensar cidades inteligentes só a partir da tecnologia restringe muito o potencial dessa ideia. E principalmente dificulta a apropriação dos conceitos de cidades inteligentes por cidades brasileiras e latino-americanas que são muito diferentes de cidades tecnológicas. Por exemplo, Singapura. Fala em cidade tecnológica, eu já penso em Singapura, mas parece tão distante da nossa realidade. Emirados Árabes, exatamente. Então, a tecnologia faz parte do conceito de cidades inteligentes, mas ele não se restringe à tecnologia. Hoje nós falamos, por exemplo, que uma cidade inteligente é uma cidade que amplia as possibilidades de participação dos cidadãos na tomada de decisão pelo poder público. Porque a cidade, Liz, ela aproxima pessoas que pensam de maneira diferente. E dessa troca de ideias, surgem novos conhecimentos, existe um sentido de aprendizado. Então a cidade deixa o cidadão mais inteligente. E nós defendemos essa perspectiva no programa. E, claro, o tema da sustentabilidade, que é um tema que veio para ficar. A gente está falando aí de resiliência. A gente já está atrasado, com essa questão, Wilson? Era uma coisa que há 20 anos falava-se que podia acontecer as mudanças climáticas. Bom, nós estamos aqui em junho, inverno, aqui em Maringá, e chovendo. Pois é, região sul do Brasil, né? Sim. A gente com uma blusinha fina aqui, nem tá tão frio assim. E ontem com casaco fechado, porque estava muito frio, então... E essa perspectiva se soma à perspectiva das cidades inteligentes, porque as cidades precisam estar prontas para lidar com o desafio da mudança climática e desenvolver mecanismos de resiliência urbana. Você falou sobre tomadas de decisão, quando a população participa da tomada de decisão do planejamento urbano da cidade. Esses tempos atrás, conversando com o prefeito aqui da nossa cidade, o prefeito Silvio Barros, ele comentou sobre a possibilidade da população enviar informações por meio, por exemplo, do aplicativo Waze, o que facilitaria certos projetos relacionados à mobilidade urbana, Então, essas parcerias também com aplicativos já existentes, com coisas que já fazem parte do dia a dia da comunidade, também fazem parte desse conceito? Com certeza. Aquela ideia clássica de uma participação social por audiência pública, ela está cada vez mais obsoleta. As pessoas trabalham, as pessoas têm que se deslocar, levar filho na escola, têm que ir para o trabalho, têm que cumprir jornada, enfim. A impressão que me dá é que só profissionais da área mesmo participam desses eventos. Ou quem está muito mobilizado em torno de um determinado debate.
Então, se a gente pudesse valer da tecnologia para ampliar os canais de comunicação e de interação do cidadão com o poder público, melhor. E aí a gente vê uma aplicação de tecnologia, cidades inteligentes, voltada a ampliar a participação social das pessoas. E quando a gente fala de planejamento urbano, essa questão da tecnologia também é fundamental? Hoje em dia, né, pensando em 2025, né, era da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo? Nossa, com certeza, Liz. E pensando nos profissionais registrados do CREA, os geógrafos, geólogos, os geocientistas, né, os engenheiros, têm se valido cada vez mais de ferramentas tecnológicas para dar suporte ao planejamento urbano. Então, nós temos mecanismos de georreferenciamento, nós temos mecanismos de inteligência artificial, sensores que permitem identificar áreas sujeitas a risco geológico. Então, a tecnologia veio para ficar e está dando um apoio fundamental ao planejamento urbano, que é um baita desafio nas cidades brasileiras, que, na sua grande maioria, Maringá é uma exceção, como a gente falava, não foram planejadas. Então a gente brinca na gestão pública que é sempre aquele desafio de trocar o pneu do carro com ele em movimento ou de abastecer o avião enquanto ele está voando. Ou seja, é aquele desafio de ter que olhar para o futuro, mas tendo que lidar com um monte de coisa acumulada do presente que precisa ser resolvida. E quando a gente também, ainda falando dessa questão, né, do mover, né, enquanto a cidade está acontecendo, né, como que fica da legislação urbana também, né, aproveitando que o senhor é advogado, né, como que fica essa questão da legislação urbana, assim, ela precisa ser também volátil, assim, ela precisa ter essa Bom, maleabilidade? A história do senhor já me deixou uns 15 anos mais velho, já entrei em depressão aqui. Mas tirando essa parte... É o currículo, é por causa do currículo. Eu tô brincando. Mas sim, e nós estamos assistindo a uma mudança radical na maneira de pensar a legislação urbanística e a forma de organizar normativamente o território, né? Acho que durante muito tempo a gente fez lei para dizer o que podia ser feito e o que não podia. Pode um determinado empreendimento nesse bairro? Não pode. É um bairro residencial, é um bairro misto. Pode isso, não pode aquilo, calçada, tal. Eu acho que a legislação e os estudos têm apontado nesse sentido, ela precisa assumir um papel de indução. Ou seja, de estimular, de criar mecanismos para viabilizar um determinado desenvolvimento urbano que seja pactuado com a sociedade por meio, por exemplo, do plano diretor, que é uma lei. Então, o plano diretor traz um desenho de cidade. Como é que a gente tira esse desenho de cidade do papel? Então, o direito tem o papel de olhar para isso e entender de que maneira ele pode colaborar para materializar as premissas do plano diretor, para tirar o plano diretor do papel. E isso passa por uma mudança radical de paradigma, que é o que eu falava. Durante muito tempo, o direito disse o que podia e o que não podia. Em geral, aquilo que não podia. Mas ele precisa cada vez mais dizer como fazer. O que deve ser feito para a gente alcançar esse desenvolvimento urbano que a sociedade pactuou e que virou um plano diretor. Bem, numa cidade como Maringá, né, essa questão do planejamento, da revista, né, do plano diretor, já é, né, uma dificuldade. Agora, numa cidade como São Paulo... Não, São Paulo é tiro, porrada e bomba, porque é uma cidade com quase 20 milhões de habitantes, considerando aí as conurbações, as cidades vizinhas. E as pessoas costumam pensar, nesse momento de discussão, a cidade a partir da sua perspectiva individual. O que interessa para mim, o que é bom para mim. O grande desafio, e esse é um desafio da cidadania, é estabelecer quais são as bases do debate, qual é o projeto que a gente pode chamar de projeto comum de cidade, daquilo que é bom para todos, e começar a estabelecer os consensos mínimos. Mas se deixar solto, é claro que as pessoas vão pensar, eu moro num bairro residencial horizontal, não quero prédios. Mas às vezes o prédio é necessário porque tem uma infraestrutura importante na região, uma estação de metrô, um terminal de ônibus, que demandam um adensamento para que mais pessoas aproveitem algo que foi resultado de investimento público. Mas isso sempre envolve muita discussão, mas também, e essa é a nossa expectativa, nós que trabalhamos nesse campo, que cada etapa de discussão de um novo plano diretor ou da sua revisão importe também num ganho de cidadania, porque as pessoas vão aprender que elas precisam combinar as coisas e pactuar e chegar a um denominador comum.
No meio acadêmico, né, existe então essa preocupação, né, em termos de planejamento urbano, relacionada à justiça social, então? Certamente, certamente. O campo do planejamento urbano é um campo importante no Brasil, tem ganhado ainda mais importância por conta, em cidades como São Paulo, cada vez mais incorporadores imobiliários têm contratado profissionais do campo do planejamento urbano para pensar o empreendimento de uma maneira mais integrada à cidade, e isso tem ampliado a procura de novos alunos por cursos na área de planejamento urbano. Então, você falou de Maringá, Liz. Maringá é uma cidade que nós podemos dizer que é uma cidade média para grande, e o grande desafio de cidades como Maringá, e por isso a importância do campo do planejamento urbano, é evitar cometer os mesmos erros que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte cometeram e que levaram a uma situação muito difícil de governar, de crescimento desordenado, de falta de regulação, de falta de critério, para onde você vai crescer, onde você vai adensar. Então, é um chamado importante para que cidades médias olhem para cidades grandes e pensem, bom, eu posso chegar lá amanhã. E não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico e do crescimento, mas dos problemas que um crescimento não ordenado e não planejado podem provocar. E quais meios jurídicos e as administrações públicas, por exemplo, né, podem se embasar assim para garantir certas, para que esse tipo de coisa não aconteça, né, como você falou, né, essa desordenação não aconteça, esse crescimento desordenado? A palavra de ordem, Liz, é planejamento. E o planejamento se faz com técnica, se faz com critério e com tomada de decisão. Então, São Paulo, por exemplo, chegou num determinado momento que ela crescia cada vez mais para longe do centro, é um movimento chamado espraiamento, que ela vai crescendo para cada vez mais longe, e esse crescimento torna a cidade muito mais cara, porque para quanto mais longe ela vai, mais longe eu tenho que mandar asfalto, escola, hospital, creche, saneamento, enfim. E isso custa dinheiro público. E não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do contribuinte. Então, para a gente empregar o dinheiro do contribuinte de uma maneira mais racional e eficiente, foi preciso uma tomada de decisão que fizesse com que a cidade de São Paulo começasse a se tornar uma cidade mais compacta. E esse movimento vem desde 2014, quando foi elaborado o último plano diretor. Em que sentido? Com um adensamento populacional maior, com mais pessoas morando próximas umas das outras. É um paradoxo. São Paulo tem uma taxa de densidade habitacional muito baixa. Aí você pensa, não, mas eu olho aquele monte de prédio, deve ter milhões de pessoas morando de maneira encaixotada. Não. Na verdade, você tem bairros que são verticalizados, e nem sempre um bairro verticalizado é um bairro adensado. Às vezes você tem bairros com prédios com um apartamento por andar, onde mora uma família de 3 pessoas. Mas é porque o custo de vida é muito alto? É por isso, você diz ou não? Na verdade, é uma falta de planejamento, porque a produção habitacional precisa ser ampliada onde tem infraestrutura disponível. Então a gente tem que colocar pessoas para morar perto de metrô, perto de terminal de ônibus, corredores, tal, de modo que esse aproveitamento da infraestrutura seja mais efetivo. Eu brinco, a babá da minha filha mora a 4 horas da minha casa. 4 horas. Meu Deus. São 4 horas que ela... Pra gente é outra cidade, né? Às vezes até outro estado, né? Dá pra ir pro Paraguai, para Foz do Iguaçu, tranquilamente. Então, qual que é a qualidade de vida que essa cidadã tem? É muito baixo, porque são 4 horas que no final de um ano são dias. É um mês que ela perde no transporte público. Então, conter esse processo de espraiamento é também uma medida de justiça social, de um planejamento mais efetivo e de um bom uso do dinheiro público, né? E fazer com que pessoas como a dona Miriam, por exemplo, tenham uma qualidade de vida, possam ficar com seu neto, possam ficar com seus filhos, com a sua família, possam dormir mais. Porque para a dona Miriam chegar na minha casa às 8 horas da manhã, ela tem que sair às 5, 4h30 da manhã de casa. Então, que qualidade de vida uma senhora com quase 60 anos tem? E assim como ela, eu estou dando exemplo de alguém que eu conheço, milhões de
paulistanos passam por esse tipo de perrengue. Então, o planejamento, então por isso que a palavra de ordem é planejamento. E há canais, por exemplo, para a Dona Miriam ou para milhões, né, de outros brasileiros que vivem nesse espraiamento, essa é a palavra, Sim. né? Vivem nesse espraiamento, para que possa, canais de escuta mesmo, né? Para que possam, como eu posso dizer, expor as necessidades, né, de planejamento, né, para que esse planejamento seja realmente efetivo, né, Sim. Wilson, e não apenas da cabeça, assim, né, dos gestores, né. Sim. Claro que sempre há muito estudo, né, mas que tenha mesmo essa escuta, né. Eu costumo dizer que a gente não precisa reinventar a roda. Os meios já estão disponíveis. Eu estudei durante 15 anos da minha vida o tema da democracia. Foi um tema que mobilizou meu mestrado, uma boa parte do meu doutorado. E quem decide, ou quem define, por exemplo, as regras do plano diretor, o projeto de lei é de iniciativa do Poder Executivo, que é escolhido por voto, e a discussão acontece na Câmara de Vereadores, que é ocupada por pessoas com mandato indicado pelo povo, por meio do voto. Então, acho que a primeira premissa dessa discussão é nós aperfeiçoarmos a nossa democracia de modo que, e o que a gente vê está muito distante disso, numa campanha eleitoral tenha mais plano diretor e menos pautas que muitas vezes sequer são de competência de um vereador. Sim. E que empobrecem o debate, que tornam o debate um debate de lacração, uma coisa completamente sem sentido. Então, acho que o primeiro passo é fortalecer a democracia e permitir que pessoas mais qualificadas possam estar nesses lugares de tomada de decisão, levando boas ideias. E, em segundo lugar, garantir que as entidades representativas da sociedade civil sejam sempre mobilizadas e chamadas para dar a sua opinião sempre que um projeto de grande impacto venha a atingir uma determinada região. Porque é aquela máxima que políticos como Mário Covas e outros diziam: quem ouve mais erra menos. Adorei a nossa conversa, Levi, porque a gente começou falando sobre inteligência artificial, sobre planejamento urbano e terminamos falando sobre democracia, tudo conurbado, né? Tudo dentro daquilo que nos aproxima, que nos une, que é o grande vínculo da nossa existência, que é a cidade, onde tudo se encontra. Que ótimo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero encontrá-lo em breve. Obrigado e bom evento a todos. Obrigada, é isso. Continue acompanhando o nosso canal para mais episódios.